A paz do Senhor. Eu vi aí que a palavra já foi mesmo. Falei para Marta ali, Marta, a palavra está indo direitinho, no mesmo sentido. Vamos lá. Aí você pensa assim, né? Quando você começa a estudar, você pensa assim, será que é essa palavra mesmo? Será que é isso mesmo? Que não é uma coisa que tentei mudar a palavra, falei, talvez eu leve uma coisa que eu já estudei, que é mais fácil. Mas a palavra veio e a gente vai levar o que o Senhor colocou, né? Sim. Porque tem que obedecer, né? E estamos aqui para aprender. E essa palavra falou muito comigo, muito, porque eu nunca imaginei que eu ia falar sobre ela, nem tão cedo. E o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E a gente vai ler lá em Lucas 5, 37 e 38. Amém? E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres. Entonar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos. Assim, ambos juntamente se conservarão. Amém? Essa é a palavra de hoje. E hoje eu vou tentar ler, porque quando eu começo a ler, não dá muito, mas algumas coisas eu anotei, conforme eu fui, né, estudando a palavra, eu fui anotando. E eu não coloco tema numa mensagem, mas essa mensagem, o Senhor deu um tema para ela, no meu coração, que foi o novo de Deus em odres novo. E aí eu vendo a palavra de Deus, eu fui estudar e eu fui ver o quanto o Senhor gosta de coisas novas. Eu fui ver a palavra e estudando a palavra e vendo a novidade, o que é novo para o Senhor. O Senhor não gosta de coisas velhas, o Senhor gosta de novo. Tudo que é novo. A primeira coisa lá em Gênesis 1, o mundo não tinha forma, era vazia, e o Senhor trouxe o novo, né? A terra, o céu. Aí aqui eu coloquei assim, ó, em Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Aí Gênesis 6 faz o mundo novo a partir de Noé. Quando ele viu o que ele criou, aí teve todo o pecado e tudo, aí o Senhor olhou a situação e falou, vou fazer algo novo. Precisa de uma novidade para um povo. Resguardou Noé e colocou na arca, tudo acabou e começou tudo novo. Tudo novo. Até Noé começou porque ele era novo. Noé ficou porque ele era novo, ele não era velho. Gente, essa palavra falou tremendamente comigo. É muito forte. E Gênesis 12, a partir daí também, o Senhor já vem com Abraão falando sobre um novo povo. Um povo de fé, né? Que ele ia ser um pai de uma grande nação. Depois, em Êxodo, vem Êxodo 20, o Senhor estabelece uma lei, que é os 10 mandamentos. Eu estou falando mais rapidinho, porque é mais na frente que a gente vai. E 1 Samuel nos coloca de um novo regime, que era juízes, aí passa a ser reis, que o povo pede um novo rei, quer dizer, Esaú. Aí vem Esaú. Mas aí
chega um momento que chega um novo diferente. Chega o nosso Salvador, o vinho novo. Aí é quando o Senhor falava comigo sobre o vinho novo. Mas o que nós vamos falar mais hoje ainda é sobre o odre. O Senhor falava assim para mim, olha, a mensagem, o centro da mensagem é mais o odre. Não é eu, é mais o odre. O que eu quero te levar é mais para o odre do que para o vinho. É claro que tem toda uma junção dos dois, né? E assim veio o Senhor, Jesus, o novo, para um povo que vivia, que estava no velho. O povo vivia no velho e chegou um novo. A Bíblia fala que logo que ele chegou, que ele nasceu, né, a estrela e tudo, eles foram atrás daquela estrela, que a estrela clareava, que vinha, e eles foram até ali. Ali chegou um novo. Ali chegou um novo por um povo. E aí o Senhor, quando ele fala essa mensagem aqui, os escribas e os fariseus, eles viviam em uma lei que era uma lei que eles não tinham misericórdia. Eles viviam de um jeito que eles seguiam tão fervoroso aquela lei que eles não tinham misericórdia. Se na lei estava falando que era para fazer, eles faziam. É tanto que ele chega até Jesus, nesse capítulo mais em cima, e ele pergunta por que os discípulos de João jejuavam, e os dos fariseus jejuavam, e os de Jesus não jejuavam. Eles comiam e tudo, porque na lei eles seguiam, tinha um jejum certinho de quantas vezes eles jejuavam, então tinha toda uma regra, toda uma lei para eles seguirem. E aí Jesus falou, né? Não é que a gente não tenha que jejuar, mas eu estou aqui, o esposo está aqui, para que jejuar? Vai chegar um dia que eles vão precisar jejuar. Mas os fariseus e os escribas, eles estavam nesse velho, odre velho. Então, eles não aceitavam o novo de Jesus que chegou, a palavra nova, a palavra a palavra da misericórdia, a palavra do amor. Quando eles pegaram aquela mulher que foi pega em adultério, eles trouxeram até Jesus, eles estavam batendo de frente com a própria palavra de Jesus. Agora eu vou levar até eles, porque lá naquele tempo, quando pegavam uma mulher em adultério, ela era apedrejada. Então, o que eles levaram? E agora? Olha, essa mulher foi pega em adultério. Agora ela vai ter que ser apedrejada. E Jesus olhou para eles, não falou que não era para seguir a palavra, mas o Senhor falou assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra sobre essa mulher. Naquele momento, todos saíram. Mas se você olhar bem, eles não aceitavam o novo. Por isso que lá no finalzinho, o Senhor fala assim, quem prova do vinho velho, no velho, ele acha que o velho é o melhor. Então eles saíam tipo assim, não, a regra é essa, isso é que é bom, é assim que é certo, é assim que é justo. É assim que é justo. Então, o velho era o melhor para eles. Mas o Senhor estava dando algo novo. O Senhor veio trazer algo novo, uma esperança, um amor, uma salvação ao mundo. Mas muitos deles não aceitaram esse novo. E aí, quando essa mulher, que Jesus olhou e viu que nenhum ficou ali, eles foram embora. E o Senhor levantou a cabeça e perguntou para ela: onde estão os seus acusadores, mulher? Aí ela falou que não tinha ninguém. E o Senhor falou: eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. O que era? Ele veio falar que não é para pecar. O Senhor
Eu falei esses dias, eu falando assim, o Senhor, o problema é que muitas vezes a gente tem que colocar isso e entender, o pecado, o Senhor é santo, Ele é puro, Ele não peca, Ele nunca vai pecar, Ele esteve na terra, Ele nunca vai pecar. Mas o Senhor sabe que o pecado é ruim para nós. O pecado vai trazer destruição para nós. Então, se o Senhor fala, não é porque, é igual quando fala, não é que é um pai mau, não é que Ele está só orientando, Ele só está ensinando. Porque o que acontece? Ele ensina para que a gente não caia em uma situação que vai ser ruim para nós. Então, o Senhor tem um prazer de nos ver felizes, o Senhor tem um prazer de nos ver pegando caminhos corretos. Então, é isso. Mas aí o Senhor nos deixa escolher, né? Então, o Senhor fala aqui que Ele tem o odre velho, que era essas leis, que eles não aceitavam e que tinha toda uma restrição sobre isso. Mas Jesus veio e começou a pregar. E aí Jesus, nisso, antes, né, Jesus foi batizado e Jesus começou um ministério na terra. Jesus começou a pregar na terra, porque Jesus era a própria palavra. A palavra na terra. Gente, é muito forte. Você imagina, Deus tá ali, todos, e a própria palavra, nenhum homem em carne, né? Que ele era homem, mas ele era a própria palavra. Então ele era a própria verdade, não tinha a mentira, não tinha o ódio, só tinha o amor nele, a misericórdia, a obediência, porque ele falava, eu obedeço o meu pai, porque ele, como homem, ele também tinha um a obedecer, que era o pai, porque ele falava assim, eu estou aqui porque meu pai me enviou. Então, ele tinha a obediência. Então, ele fala sobre a formação de um novo homem. Essa parte fala sobre a formação de um novo homem. Quando Jesus veio e começa a falar numa formação de um novo homem, aí eu lembrei de Nicodemos, né? Eu lendo a palavra, aí o Senhor me trouxe homens que falaram, como que se nasce? E Jesus falou, não, ele achava que tinha que voltar para o ventre da mãe dele para poder nascer de novo. Olha como que era, eles não entendiam. Então, o Senhor veio para trazer clareza. O Senhor é um vinho novo, uma palavra nova para trazer clareza para as pessoas se tornarem odres novos. E teve pessoas que aceitaram essa palavra, que deixaram ser renovado pela palavra, que aceitaram ser odres novos, que não deixaram que a lei, que a imposição das coisas ruins, das regras fosse sobre a vida dele, mas que a liberdade que Jesus estava oferecendo para eles naquele momento, eles aceitaram. Aí Nicodemos falou que, então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe, e ele falou, não, precisa nascer da água e do Espírito. Aí o Senhor vem, a clareza que o Senhor vinha trazendo no meu coração. Filha, você precisa nascer do Espírito, da água e do Espírito. Do Espírito é um nascimento. Muitas vezes, quando a gente muitas vezes fala assim, aceita Jesus, aí eu levanto a minha mão e aceito a Jesus como meu Salvador. Mas o aceitar Jesus como meu Salvador não é só isso. Vai ter uma caminhada, a não ser que naquele momento eu vou partir e vou para o céu, vou para a glória, e ali eu estou salvo. Mas eu vou ter uma caminhada de transformação, porque aquele homem resolveu aceitar a palavra. Quando eu falo que eu aceito a Jesus, eu aceito a palavra. Então, a partir dali, eu aceitei a ser o quê? Um odre novo. É um odre novo, uma pessoa nova. Eu falei para o Senhor que eu aceito a palavra, e a palavra do Senhor diz que a palavra liberta, a palavra transforma o nosso coração.
E aí, quando eu faço essa, essa, essa confirmação para o Senhor, é algo novo na minha vida. O Senhor quer que eu continue renovado nele, que eu continue novo. Amém. E o odre, vamos falar só um pouquinho aqui, o odre, antigamente, né, lá nos tempos, eles colocavam dentro, é como uma garrafona, assim, mas é de um bicho, de um couro de um bicho, de um animal, que eles colocavam o vinho novo dentro desse garrafão e ele fermentava. Quando ele fermentava, o couro do animal era novinho, então ele ia dando elasticidade conforme o vinho ia inchando, né? Que ele ia fermentando. Então ele não estourava, não arrebentava. Quando pega, aí aquele foi usado, tirou o vinho, pega um vinho novo e coloca dentro daquele que já foi usado, ele vai começar a fermentar, ele não tem elasticidade, então ele fermenta e ele arrebenta, porque ele não é novo, ele é velho. E Jesus fala que aqui na palavra, eu achei tremendo, é assim, quando a gente aceita Jesus, nós nos tornamos novos. Não tem esse negócio de velho crente não, gente. Eu ouvia muito quando eu era criança, falava assim, é claro, né, que a gente fala, tem tantos anos de crente, mas Jesus é novo, a palavra, o ministério, a nossa vida é renovada, o nosso ser é renovado todos os dias. Aí nós vamos bem aqui, falando em renovação, eu queria falar sobre o coração, novo coração. Se o Senhor é do novo, ele também dá novo coração, né? Aí fala assim, ó, em Ezequiel 36 e 26. E dar-vos-ei-vos um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O coração de pedra é aquele coração duro, né? Tem momentos que não muda uma coisinha do lugar. Se eu falei que é assim que tem que ser. Não, o coração de carne, o coração é maleável, flexível, né? É totalmente diferente, ó. Pedra é duro. O de carne, ele, né, tem uma consistência totalmente diferente. Isso o Senhor fala para nós, que nos dará um coração novo, né? E mente. A mente, em Efésios 4 e 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. O Senhor quer que nós nos renova a mente. A nossa mente, olha, a mente nunca teve tão bombardeada igual nesses últimos tempos. Odres novos, mentes novas. Não tem como odres novos ter mentes velhas. Tem que ser novo. Aceitou a Jesus, mas aí você pode perguntar assim, e como que eu vou conseguir essa mente nova? Como que eu vou entrar nesse estágio de mente nova? Eu achei tremendo, porque eu pergunto muito a Deus as questões, como a caminhada, porque a nossa caminhada, o problema, você aceitar Jesus e a salvação é uma coisa, mas a nossa caminhada é o que a gente precisa para saber como agir. E o Senhor fala que a mente nova, mesmo que você ore, é difícil você conseguir a mente nova só com oração, viu? A mente nova, ela tem que vir na palavra. É em Jesus que a mente nova vem. É Ele que renova. Então, nós, como o odre, que aqui a palavra fala, que somos nós,
ela tem que ser renovada através da palavra, porque o vinho entra e ele vai fazer esse efeito. Mas para ele fazer efeito, eu tenho que manejar essa ferramenta. Aí que é o problema da gente, para manejar a ferramenta da mente, do coração, das nossas... Por quê? Porque o velho homem resolveu aceitar ser um odre novo, mas sempre o velho homem quer trazer aquilo que foi ensinado lá atrás para vir para aquele odre novo. E quando esse velho homem traz, o Senhor nos orienta que a gente tem que ir o quê? Com a palavra. Ah, e o que a palavra diz? Quantas vezes, irmãos do céu, quantas vezes eu olhei assim, eu falei, Jesus, quantas vezes que eu já tive atitude que depois, eu gosto de me analisar depois também, né? Porque muitas vezes a gente dá conta é igual a gente estava comentando, muitas vezes dá conta de reverter a situação, agir, mas outras vezes o velho homem quer e a gente vai, e aí o Senhor nos chama a nós nos analisarmos. Mesmo que a gente age, a gente analisa se estamos conforme a palavra. Ah, a atitude foi assim minha. A palavra diz o que disso? Ela diz sim ou ela diz não? Aí se a palavra falar sim, aí ok, agir conforme o Senhor. Porque muitas coisas vêm como um embate sobre a vida da gente. Porque, olha, tem situações que muitos querem nos orientar como nós devemos agir. Mas o Senhor fala que Ele, o Espírito Santo, já colocou dentro de nós, porque nós temos que colocar a palavra de Deus, que também é o Espírito Santo que Ele traz, Ele quer que a gente leia, estuda, que traga essa palavra para a gente, mas o Espírito Santo está dentro de nós, há mais alguém mais importante para nos ensinar como agir, que está conosco naquele momento, porque eu já vi situações de pessoas crentes falando assim, que quando alguém, uma criança, bate na outra, a outra tem que ir bater também. Mas a palavra de Deus não diz isso. Aqui o mundo diz que é proteção. Você não pode sofrer, não é? Mas Jesus não ensina, não ensinou, não falou. Não tem nenhum momento que Jesus falou assim, olha, faça isso, faz isso. A minha filha, eu falava assim, se ir pra cima de você bater, você corre. Você corre, porque, né, não pode bater, não pode, corre, se sai, né? O sábio é quem se sai da situação. Em Provérbios, acho que é em Provérbios, que fala que quando o fogo está muito alto, o sábio ele joga água, ele vem e acalma a situação. O que não é sábio, ele faz, joga mais fogo. Mais fogo. Mesmo que muitas vezes, isso eu não quero dizer que a gente não tem um sentimento, porque nós somos humanos. Nós somos humanos. Nós também, né, temos os sentimentos, mas o Senhor nos traz à luz, porque muitas vezes o que acontece? A gente fica se martirizando o tempo todo por uma situação até que de dor, de sofrimento, que nós podemos falar assim, olha, eu não posso fazer nada, eu já agi conforme tinha que agir, agora eu quieto, espero, que o Senhor fala, espere em mim. Agora eu quieto, espere em mim. O Senhor fala que Ele nos justifica, que Ele nos ajuda, que Ele é um olho que nos vê todos os momentos. O Senhor não tira os olhos de nós em nenhum momento,
mesmo que tem muitos momentos que nós se sentimos humilhados, nós se sentimos... e aí a palavra de Deus diz que os humilhados, eles são exaltados. Mas não é porque é uma exaltação de... Não, é porque o Senhor é justo, não é uma exaltação de vangloriar a própria pessoa, mas é de chegar o momento e a verdade, olhar e falar verdadeiramente, não é assim, é assim. Porque o Senhor é o Senhor que traz as claras as coisas. E aí, para a gente ser um vaso, de um odre, a gente tem também que deixar o passado. O passado. Nós precisamos deixar o passado. Viu que no início eu falei que o Senhor Jesus é do novo. Deus é novo. A palavra do Senhor, ela nos transforma todos os momentos que a gente lê, o Senhor fala conosco. Então, para isso, o Senhor precisa que a gente deixe o passado. O passado, com o passado, nós não conseguimos ir para o novo. Não conseguimos ir para o novo. Então, nós aceitamos esse Jesus, esse vinho novo. Nós somos odres novos, porque no momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, nós falamos para o Senhor transformar e nos transformar em odres. Amém. Em odres novos. Porque o Senhor, olha, o Senhor é tão perfeito, o Senhor é tão perfeito, o Senhor nos coloca vestes gloriosas, vestes novas, vestes espirituais. O Senhor quer que nós olhamos para esse nosso, que nós sejamos do Espírito. Então nós temos que ser, eu tenho que ser a Cecília do Espírito. A Marta tem que ser a Cecília do Espírito. A irmã aqui tem que ser, como que é seu nome? A Carla tem que ser do Espírito, porque nós não somos deste mundo, nós somos de outro lugar. Então é por isso que a Bíblia fala que o mundo vai para um lado e a gente vai contramão, né? Então, quando todos estão falando que isso aqui é assim, a gente está... Não é assim. Porque Jesus chegou e pegou um mundo assim. Jesus falava, as pessoas que aceitaram esse Jesus foi porque aceitou a nova mensagem que o Senhor trouxe à terra. A mensagem de salvação, a mensagem de purificação. Então, quando o Senhor traz hoje a nossa lembrança, todos os momentos, porque tem momentos que a gente nem espera, né? Mas a gente tem que ser um pouquinho tardio. Ou mesmo que aconteça alguma coisa depois, a gente tem que analisar, eu tenho que me analisar e falar assim, Cecília, você fez assim, assim, assim. Vai na Bíblia, Cecília. É a palavra de Deus. O Espírito Santo também traz, né? Porque a gente já leu ali. Não, aqui está falando assim. Senhor, perdão, Senhor. Pede perdão, arrependimento. E se a gente começar a usar a palavra nos momentos, a nossa mente, ela vai acostumando a fazer tudo isso. Nas primeiras, a gente vai começar e a gente vai falar, ixi, errei aqui, a gente dá uma vergonha, né? Porque eu fico morrendo de vergonha, TV. Porque a gente vê que vai contramão, entendeu? A gente vai, assim, não está indo conforme o que o Espírito está falando para a gente. E aí, o que acontece? Mas quando a gente ouve o Espírito, aí o Espírito Santo de Deus, e a gente tem que orar, tem que buscar, tem que ler a palavra, porque muitas vezes só o orar é uma intimidade de falar com Deus, mas o seu conhecimento da palavra, se você não lê,
Como que você vai conhecer para usar a palavra no momento que o inimigo marcar as armadilhas? Porque o inimigo vai saber. É uma ferramenta, a palavra de Deus é uma ferramenta nas nossas mãos, que tem vezes que a gente não usa. O próprio Jesus usou a ferramenta quando ele foi tentado. Gente, é muito forte. A própria palavra usou a palavra. Olha que forte. A própria palavra usou a palavra. Ele falou a palavra. Porque ele poderia nem passar por aquilo. Mas eu olhei assim e eu imaginando, falando assim, Senhor, o Senhor deu um exemplo maior para nós. Que foi ele mesmo falar assim, olha, você não tem poder. Porque eu já sei a verdade. E a verdade é essa. O que me ensina é isso. É fácil? Não é, gente. Não é. E Jesus sabe que não é fácil. Mas se a gente renovar a nossa mente, se nós renovarmos o nosso coração no Senhor, se a gente apagar todas as dores, para isso nós precisamos deixar que o Senhor nos cura, né? O nosso coração tem que deixar que o Senhor ele não invade, a gente tem que falar, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, e o Senhor vem sobre a nossa vida. O pecado não é mais forte do que a palavra, o pecado não é mais forte do que a oração, o jejum, a sua busca, o seu sentimento de encontro com Jesus verdadeiramente. É um amor tão grande que é impossível, porque muitas vezes, olha assim, é um amor ao mundo, mas e esse amor de Jesus? Será que a dosagem do vinho novo está sendo o suficiente? Dentro de nós estamos buscando essa palavra o suficiente para que os nossos olhos se fecham para o mundo e seja aberto só para o Senhor, né? O odre novo. As pessoas vão olhar e vão falar assim, eu não sei por quê, que fulano... Porque tem pessoas assim, tem gente que passa, meu Deus, tanta coisa, com sorriso assim, nos lábios, né? E sorri, eu já vi situação, minha mãe falava assim, menina, eu fui visitar uma mulher, a mulher estava acamada com câncer, no estado terminal, essa mulher na felicidade, numa alegria, falando de Jesus, eu saía de lá mais animada, porque, tipo assim, ela estava mais animada do que a minha própria mãe, que estava chegando lá saudável, sabe? Não estava naquela luta. Então, é um renovo que o Senhor fala para nós, mas esse renovo, esse novo que a gente só quem pode dar é Jesus. É verdade. Só Jesus que pode nos dar. E quando o Senhor chama a gente, é porque o Senhor sabe que a gente é capaz de entender, é capaz de transformar a nossa mente na palavra, querer, né? Porque quem faz a obra é o Senhor, mas eu preciso querer. Eu preciso tomar uma atitude. O Senhor quer que nós mudamos, que a gente possa mudar a nossa visão. Mas muitas vezes a gente vai se passar de bobo, de bonzinho, sabe, vão ter uma visão de que você não entendeu, que você não sabe, quer ser bom demais, mas não, você tem que estar ligado no que Jesus falou. No que Jesus falou. Por quê? Porque o Senhor é do novo, e Ele é do novo céu, né? Porque Ele preparou um céu novinho. É novo. É novo. E a Bíblia fala que Ele quando a gente chegar lá, vai entregar uma pedrinha, né? Com um novo nome, gente. Aí eu já li, já procurei para falar assim,
novo nome, né? Aí eu estudando, aí fala assim, que naqueles tempos, quando ia num juiz, alguma coisa assim, que tinha um réu, né? E aí, quando ele era absolvido, eles davam uma pedrinha e entregava, que era uma absolvição. A pessoa que recebia aquela pedrinha era sinal que ele era inocente. Ele era inocente, mas só que não tinha nome, né? Aí também fala que também tem uma situação que eles falam que quando alguém fazia uma corrida, alguma coisa e fosse campeão, eles entregavam uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca, era a cultura. E outra também que eles faziam na mesma cultura, que quando eles convidavam, a gente manda um convite, né? Lá eles davam a pedrinha branca. Quando você entrava para aceitar a festa, para entrar na festa, você entregava sua pedrinha branca. Aí eu falei, Senhor, eu não sei qual é o que vai ser, né? Porque eles falam, mas lá vai ter um novo nome. Na pedrinha vai estar escrito um novo nome e só vai saber quem pegar a pedrinha. Aí eu falei assim, gente, o Senhor já fala isso, já coloca assim, porque, né, Marta? O Senhor já coloca assim, porque é uma coisa que já fala que é uma coisa de intimidade do Senhor com a gente. É uma intimidade, é algo que o Senhor tem conosco naquele lugar, é um novo do Senhor, é algo novo que ninguém sabe, que só você e Deus vai saber naquele momento. Eu acho extraordinário como o Senhor quer nos trabalhar nesses últimos tempos no novo. E em Joel também fala que ele vai chegar ao momento que ele vai derramar do Espírito dele sobre essa terra. Olha, você imagina o quanto o mundo anda no ódio, o quanto o mundo anda mal, quantas coisas difíceis que andam acontecendo nesse mundo. E o Senhor vai precisar de odres novos, porque o Senhor vai derramar em abundância sobre esses odres. E o derramar do Senhor sobre esses odres vai ser um derramar do Espírito sobre essa terra toda, que vai mover um povo, mover uma terra, vai ser um novo sobre essa terra. É para chegar um momento até o Senhor buscar a igreja dele aqui na terra. E vai precisar de odres cheios e novos para não arrebentar. Nós não podemos arrebentar. Porque o Senhor vai derramar muito sobre nós. E o Senhor diz que através da própria palavra dele é o que vai nos sustentar. É a palavra do Senhor que vai nos renovar todos os dias. É a palavra do Senhor que nos alimenta. Desde o início da Bíblia, o Senhor fala que é a palavra que alimenta. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Que nós possamos ter ela na nossa mente. E quando o diabo vir com as artimanhas dele, nós podemos falar assim, não, eu tenho já, é uma cartilha, é um ensinamento. A palavra diz que eu tenho que agir assim, assim e assim. A palavra diz, gente, é tremendo. Como que nós olhamos para o mundo desse quando alguém libera um perdão em redes nacional, o povo fica, perdoou. Jesus nos ensinou a perdoar. Jesus nos ensinou, é essa palavra, que o Senhor quer nos levar eternamente. Eternamente, tudo que nós passarmos aqui de humilhação, de tristeza, de guerras, não é comparado com o que o Senhor tem preparado para nós naquele dia. Quão grandioso vai ser aquele dia quando todos nós estivermos diante do Senhor para receber a pedrinha branca. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. O Senhor procura odres
novos e cheios. Rabaxeira, badarabacaxeira, badá. Odres novos e cheios. Derebedecacharabadacá. Para ser usado nos últimos dias na terra. Odres para dar, odres para transbordar, odres cheios de alegria do Senhor, odres fortes no Senhor, odres fortes na palavra, no agir, conforme o Senhor nos chamou. Jesus tinha uma palavra firme, a palavra da verdade, a palavra que tem que estar dentro de nós, que tem que estar na nossa mente. Nós precisamos estar com ela na nossa mente, no nosso coração. Porque o Senhor responsabiliza por nós. O Senhor é responsável por nós. Desde que nós estejamos nessa palavra. Essa palavra é a que liberta. Essa palavra é a que transforma a nossa vida. E o Senhor falou, terminando aqui a mensagem, o Senhor falou comigo poderosamente, irmãos. Então, essa palavra veio de encontro a mim. Porque eu tenho falado muito para o Senhor. Que eu tenho falado para o Senhor, Senhor, é a sua graça, tudo é a sua misericórdia, tudo é a tua bondade, é o teu querer, é conforme o Senhor quer nos alinhar, é conforme a tua palavra. Mas muitas vezes, o Senhor sabe que muitas vezes a gente fica meio que perdido em um caminho, tipo, a gente sabe qual é o caminho, que é Jesus e é a palavra, mas tem situações que o inimigo coloca a armadilha que a gente fica assim, a gente fica sem saber o que fazer. E o Senhor falou muito comigo, olha para a minha palavra. Eu olhar na alegria quando o inimigo não faz nada, é fácil. Eu tô lendo, tá fácil. Mas a hora que ele coloca um tropeço ali na minha frente, eu preciso olhar para a palavra. Ah, eu já sei, é aqui. Não, a palavra diz aqui e aqui eu não tropeço, porque a palavra diz que no Senhor eu sou vencedor, que o Senhor olha por mim, que o Senhor cuida de mim. Amém?